Boa noite. Uau. Tá o microfone e levantei demais. Bem, pela nossa programação, hoje seria a dona Neuci que falaria com vocês, mas no mês de fevereiro é o período de descanso dela e do seu Valdir, porque eles estavam trabalhando em janeiro, então ela pediu e acabou me dando de presente este momento de vir aqui conversar com vocês sobre este capítulo. Por que considero ele um presente? Quem esteve aqui no centro na semana passada deve estar lembrando que eu também estava aqui conversando com vocês. Isso aqui me incomoda um pouco. Sobre pedir e obtereis. Ou seja, o nosso processo de fé, quando a gente realmente vai até Jesus, bate na porta dele, coloca para ele o que nós estamos sentindo e recebemos sempre uma resposta. Muitas vezes essa resposta, ela pode vir simplesmente pela conversa de um amigo. Ela pode vir pela leitura de um livro, como ao mesmo tempo, ela pode simplesmente chegar a nós, como foi o caso que a gente falou, com uma música, nos mostrando que estamos protegidos e que a divina providência está o tempo todo nos amparando, nos orientando e cuidando. O capítulo 28 vem na sequência do pedir e obtereis. Por quê? Ele começa nos questionando e nos ensinando como a gente deve rezar. Daí muitos de vocês devem estar se perguntando, mas Márcio, fui ensinado pelos meus pais, alguns ajoelhar na cama, juntar as mãos e rezar, outros a decorarem uma oração e fazerem esta oração. Porém, assim como eu imagino que vocês também devem se surpreender com a diferença que o nosso coração sente, o nosso corpo age e reage, quando uma oração desperta lágrimas e emoções no nosso coração, faz o nosso corpo serenar e descansar, e quando a gente simplesmente libera as palavras e parece que a gente não fez nada, que a gente não rezou. Existe uma explicação. Kardec nos coloca exatamente isso. A conexão com o plano espiritual, ela necessita que o ser humano, não o médium, ok? Porque a condição de prece é de todos os seres em todas as religiões, independente da forma com que o ser se expresse. E ela não precisa, a pessoa não precisa vir nesta encarnação com a condição de médium para poder saber e fazer uma oração. Por quê? Porque a conexão de cérebro e mente independe disso. E esta é a chave real do processo. É a gente realmente parar um pouco daquela vida tribulada e tão corrida que a gente enfrenta a cada dia, das preocupações ao amanhecer com arrumar a mesa para o café, pagar as contas, manter a saúde da família, levar os anseios do irmão que está doente, as questões de trabalho, para que a gente pare um instante e volte-se para si. Nós somos criados por Deus de que forma? A sua imagem e semelhança. Significa que dentro de nós existe uma essência de luz, uma chama de luz tão forte, tão abençoada e tão rica, porque é semelhante à força de Deus. E a gente esquece dessa analogia e não se dá conta de que ali nesta chama nós temos a conexão direta com o Pai. Nós já nascemos com o WhatsApp dele, vou contar o segredo para vocês. Só que a gente não usa. Ou quando usa, usa sem parar para prestar atenção no que está fazendo. Ai, eu quero dormir. Senhor, Pai, boa noite.
Abre uma mensagem do teu WhatsApp, se tu recebe meia dúzia de grunhidos ali, se tu vai responder para a pessoa, tu vai perguntar, tu tá bem ou tu bebeu? Ou seja, a mensagem entre nós precisa ter lógica. A mensagem para Deus também. Para o nosso anjo da guarda, para Jesus, nosso amado irmão, para Maria de Nazaré, para o ser espiritual que aquece o seu coração e te conecta com o plano superior. E detalhe, ninguém vai saber quando você faz e as palavras que você usa, porque é um momento seu, é um momento meu. Uma outra coisa que a espiritualidade nos orienta aqui é que nós sejamos claros e sinceros, sem a necessidade de longas frases, de longos períodos de autoflagelação com chicote, de palavras muito rebuscadas. Por quê? Porque é um momento íntimo. Ninguém está nos vendo, apenas a divina providência que está tendo acesso à nossa mente e coração. Eles sabem que a gente não está bem. Eles sabem que a gente precisa de ajuda para enfrentar as dificuldades. Mas por que que eles não agem sem a gente rezar? Porque eles, assim como nosso Senhor Jesus Cristo, estão presos a uma regra que Deus deixou bem claro, que a gente falou semana passada. Pedi e obtereis. Ou seja, tenha a humildade de pedir ajuda e compreender que você não é soberanamente justo, não é soberanamente bom, não é soberanamente equilibrado e centrado o tempo todo. E esta humildade é que faz com que a gente se reconheça como um ser humano em processo de caminhada, nos torna iguais. E é essa humildade que a espiritualidade busca. Porque através da humildade, a gente consegue entender que nós precisamos de indulgência. Indulgência é perdão aos nossos erros. E quando a gente se dá conta que a gente precisa de indulgência, a gente lembra que o nosso irmão que nos ofendeu naquele dia também precisa da mesma coisa. Por quê? Porque o espinho que está me machucando machuca ele ou ela do mesmo jeito. E aí, desculpem a expressão, mas é muito corriqueira. Aí o bicho pega, meu irmão. Por quê? Porque a gente não está disposto a se ver como a gente realmente é. Se nós estamos encarnados, eu vou contar um segredo para vocês, que foi contado para mim, eu vou dividir com vocês. Nós não somos perfeitos. A casca de banana que está no nosso caminho, se a gente não aprender por que, que ela está ali e que se pisar nela cai, a gente vai cair de novo até aprender. É por isso que a gente se questiona às vezes. Ah, eu sou tão bom, por que aconteceu comigo de novo? Porque tu não aprendeu a lição. Vai outra vez repetir até entender. E qual é a chave dessa história? É que assim como o Sol e a Lua trocam no ciclo porque a Terra continua girando, o amor de Deus por nós é do mesmo jeito. A cada novo amanhecer o sol brilha, como falam os poetas, e a cada novo amanhecer nós temos a chance do recomeço. Por quê? Porque não existe uma data e um momento determinado para que cada um de nós desperte para o amor divino. É uma escolha de cada um. Se a gente quer que funcione, a gente tem que estar disposto a abrir o coração. A quem? A Deus, nosso Pai. Preciso mostrar para o meu amigo? Não. Ele ou ela vai perceber ao natural que algo está diferente na gente. Por quê? Porque a gente já não critica tanto, a gente já não resmunga tanto, a gente já chega dando um bom dia mais tranquilo. Se alguma coisa não sai muito certa, a gente. Vamos de novo.
e segue o barco. Ao passo que a pessoa que faz mais ou menos, ou faz um dia e não faz 3 dias depois, dá uma olhada como é que ela segue a vida dela. O Evangelho também nos ensina, conhece-se árvore pelos frutos, observa o comportamento. Ali a gente começa a entender muitas coisas. E a coletânea de preces entra nisso. Porque além dela fazer essa explicação, ela traz dentro da sua sequência, ela está dividida em 5 grupos, tá, gente? Me permitam. Com a finalidade de chamar mais particularmente a atenção sobre o objeto de cada prece e melhor fazer compreender a sua importância, elas são precedidas de uma instrução preliminar, que é um prefácio com explicações, e ela está dividida em 5 categorias: preces gerais, preces para si, preces pelos vivos, mortos e especiais a doentes e obsediados. Mas ele tem aqui no meio, que eu achei muito interessante antes quando eu estava lendo, que ela ainda divide alguns outros itens, mas dentro das preces para si, ela traz uma questão interessante, que é sobre o nosso sono. Aqui. Ela traz uma explicação sobre o momento de dormir. Por quê? Ela deixa claro, e esse parte do Evangelho nos explica, que o nosso espírito ele não necessita do sono reparador que o corpo físico sim precisa. Tá? Tanto que quando a gente começa a entrar em estado de descanso, uma palavra mais rebuscada, letargia, que é aquele momento que a gente fica meio groguezinho, que os olhos vão baixando, a gente vai começando a embalar, como diria minha mãe, embalar no sono, o nosso espírito começa a se desligar do corpo. A gente desencarna? Sim e não. Sim, a gente sai do corpo. Não, a gente não desencarna porque o cordão de prata atrás da nossa cabeça, que é o processo que nos mantém ligados ao corpo, não se rompe. Porém, ele explica o seguinte, que a gente vai para os lugares de acordo com como a gente pensa e age durante o dia e no nosso coração. Aí eu passei a noite sonhando, foi tudo sonho ruim. Volta no dia anterior, volta 2 dias antes e olha como foi a tua caminhada até aquele momento. Que tipo de energia tu viveu e plantou? Aí eu deitei e descansei. Como é que tu preparou o teu sono? Que tipo de mensagem tu te deu antes de dormir? Que tipo de programa tu foi ver? Que tipo de livro tu foi ler? Como é que tu conversou com os teus parentes, com o teu esposo, com a tua esposa, com a tua família antes de dormir? Como é que tu te preparou para esse momento? E o teu anjo de guarda, o teu mentor, que tem que seguir a regra do pedir e obtereis. Você parou calmamente, bateu na porta dele e pediu: meu irmão, me protege na noite, me leva a Jesus, me ajuda a aprender? Nossa, só isso? Sim. Nós temos um irmão na casa, que ele brinca muito com nós, que quando ele vai dormir, ele deita na cama e faz assim. E quando ele está muito cansado, ele faz assim. Ele brinca com a gente sobre isso, mas aí é que está. Dentro desse gesto, ele nos ensina a entrega do nosso coração ao plano espiritual no momento do descanso. É o que ele está dizendo com os 2 dedinhos. Quando a gente está muito cansado, é quando a gente mais precisa de proteção, porque a nossa energia está baixa e precisa do anjo da guarda para proteger. É o que o nosso amigo nos ensina na brincadeira dele. Compreendem? O nosso descanso vai ser o reflexo do nosso dia, dos dias anteriores, do que a gente pensa
e de como a gente vai se preparar para dormir, o que, que a gente está se alimentando. Aí entra o que a dona Neuci sabiamente nos ensina, e confesso, é um calcanhar de Aquiles que eu ainda não consigo fazer. Ela diz o seguinte, que a gente possa dizer na oração, mestre, que eu receba amanhã tudo que eu fiz para o meu irmão hoje. Ai. Aquele comentário da sandália que a gente não gostou, aquela frase que foi maldita, aquela roupa que a gente não viu, aquela fechada no trânsito que a gente levou. Compreende? E aí a gente joga para lá o problema. É um processo íntimo. Deus está conosco, Jesus está conosco, independente da crença religiosa que você tenha. Kardec deixa claro isso aqui, está escrito. Mas o processo de entrega, o seu processo de preparação, o seu desligamento, inclusive quando a gente está durante o dia no meio dos problemas, quando você precisa de ajuda, pode pedir, deve. Vai vir uma inspiração, vai vir uma luz, vai vir uma tranquilidade, vai vir uma pessoa, vai vir alguma situação que vai te clarear como resolver um problema. Mas bate na porta. Pedi, obtereis. Ore com o coração. Saia do meio das pessoas. Vai para o banheiro, se for preciso. Vai para uma árvore num pátio. Vai dar uma caminhada de 10, 5 minutos. Mas te permite desligar. É uma reflexão importante a todos nós. Como o mentor ensina, o mais doente é o que fala, porque estuda, lê, fala, se prepara, repete e ouve de novo. Obrigado pela oportunidade. Que Deus nos abençoe e que assim seja.